O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando São Lucas, evangelista, padroeiro dos médicos. Nós sabemos muito pouco de São Lucas. Sabemos que ele não era judeu, ao contrário, diferentemente de Marcos, de Mateus e de João, que eram judeus. Sabemos que ele não conheceu Jesus pessoalmente, diferentemente de Mateus e João, que eram apóstolos, e de Marcos, que conheceu Jesus pelo menos por ocasião da sua crucifixão. Então, ele, como não conheceu nosso Senhor, sim, e sabemos que ele era grego, que ele era médico, como diz São Paulo lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, quando chama Lucas de o querido médico Lucas. Sabemos que ele era discípulo de São Paulo e que, por não conhecer nosso Senhor, por não ser judeu, por não ter tido um contato direto com Cristo, ele foi procurar nas fontes, em fontes fidedignas, para que ele pudesse escrever tanto o Evangelho como os Atos dos Apóstolos. São Jerônimo, ele diz que ele reconhece em São Lucas um agiógrafo, um escritor muito fidedigno. São Jerônimo diz assim, abre aspas: o seu próprio estilo literário indica como eram seguras as fontes de que ele se nutriu. Isto é, ele foi muito seguro e muito preciso naquilo que ele disse. Sim, eu também esqueci de dizer, ele era muito culto. O seu grego não é um grego qualquer, é um grego profundo. Então mostra que ele era pagão, ele era grego, ele não tinha conhecido Jesus Cristo historicamente, ele era um médico, ele era muito culto, e de que ele procurou as fontes originárias. Isso ele mesmo diz no início do seu evangelho, quando ele fala que ele teve acesso às fontes originais e às testemunhas oculares. Então é por isso que ele pode relatar o evangelho da infância
com tanta profundidade. Ele fala de coisas que só, por exemplo, a Virgem Maria poderia saber, porque ele teve acesso à própria Virgem Maria para escrever. É por isso que ele é considerado o Evangelho Mariano, porque no início, nos primeiros capítulos, ele cita com tanta frequência e tanta profundidade aqueles acontecimentos. Ele, por exemplo, é o único que cita várias parábolas, vários milagres, porque muito provavelmente, como ele não viu, como ele não estava com Jesus quando aquilo aconteceu, ele procurou aqueles próprios protagonistas daqueles milagres. Então aqui, imagine, ele se encontrou com todos aqueles que haviam recebido de Jesus aquelas curas milagrosas. Então, apenas uma pequena lista para quem tiver uma santa curiosidade. Diz aqui: graças a esse esforço e a sua correspondência às graças que recebeu, hoje podemos ler, maravilhados, as narrativas da infância de Jesus, a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, só ele cita a parábola do filho pródigo, a do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25, a do administrador infiel, Lucas capítulo 16, versículo 1, a do pobre Lázaro, que nós ouvimos até por esses dias, Lucas capítulo 16, versículo 19. Então, parábolas que são únicas de São Lucas. A gente até diz que Lucas, ele consegue captar detalhes que para muitos passou despercebido. Imagine, é ele que cita que quando Pedro nega Jesus, Jesus olha, e quando Pedro vê o olhar de Cristo, Pedro chora amargamente o seu pecado. Então são esses detalhes que até mesmo ajudam, devem ajudar a nossa oração pessoal, de você na sua ação de graças, de você na sua oração pessoal, pedir a Jesus que Ele misericordiosamente lance o olhar dele sobre você, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você chore os seus pecados, para que você tenha uma contrição perfeita, porque foi aquilo que Pedro teve quando olhou Jesus, quando viu o olhar de nosso Senhor. Ele chorou amarga e profundamente os seus pecados. Então, meus irmãos, tantas graças nós poderíamos hoje, neste dia de São Lucas, nós poderíamos pedir a Deus a graça da contrição perfeita. Imagine aqui, meus santos, talvez, imagine, que coisa, hein? Talvez ninguém aqui nesta assembleia, e aqueles que estão ouvindo, tenham feito a experiência de uma contrição perfeita, isto é, tiveram apenas atrição, isto é, um arrependimento dos pecados por medo do inferno, um arrependimento dos pecados porque você sabe que aquilo é pecado. Isso já é bom, pelo amor de Deus, mas não um arrependimento profundo, um ódio profundo ao pecado, porque ofendeu o nosso Senhor, e porque você ama muito o nosso Senhor e não quer mais ofendê-lo. Então imagine aqui esta graça a ser pedida hoje, de você se colocar diante de Deus e pela intercessão do médico São Lucas, apresentar o seu coração doente, necessitado desta graça, que é uma graça santificadora. Mas também nós podemos pedir hoje a Deus a graça de nós frutificarmos na nossa missão, de nós sermos dóceis à vontade de Deus, para que nós possamos corresponder bem às graças recebidas. Deus tinha dado inteligência
a Lucas, e Lucas fez valer este dom recebido de Deus, isto é, dedicou-se, estudou, procurou a verdade, porque se ele escreveu o Evangelho e os Atos, ele teve que estudar, se dedicar, batalhar. Ele não foi preguiçoso com a sua fé, ele não foi preguiçoso na sua religiosidade. E a pergunta é, que cada um aqui se pergunte: eu estou dando o melhor de mim? Eu estou tendo vida de oração, e eu estou estudando a minha fé? Vocês sabem, meus santos, não é novidade para ninguém, que a cada dia que passa, tem se tornado mais necessária uma defesa da própria fé, de você dar razões da sua própria fé, de você explicar às pessoas porque você acredita no que você acredita. Ora, o problema é porque, como muitos são preguiçosos, não estudam a sua fé, dizem que creem porque creem simplesmente e acabou-se. E geralmente este argumento não convence ninguém. Se São Lucas quisesse dizer simplesmente: olha, Jesus é Deus porque é Deus, Ele é o Messias porque Ele é o Messias, porque eu sinto como Messias, ele não teria se tornado esta fonte de bênçãos que se tornou para nós, mas foi porque ele deu razões da sua fé, ele explicou porque acreditava no que acreditava, ele mostrou porque cria em Jesus Cristo, é que ele pôde também convencer a muitos. E aí vem uma outra pergunta: você tem pelo menos, olha que eu serei bem laxo, você tem pelo menos estudado a sua fé 2 vezes na semana? Tirar meia horinha, 40 minutos para ler o catecismo, né? Espero que você tenha o catecismo, e aí você vai lendo pouco a pouco, compreendendo pouco a pouco a sua fé. Quando tiver dúvida, procurar um catequista, procurar um ministro extraordinário da comunhão, ou procurar o padre, pedir uma explicação, saber um pouco mais, porque eu quero conhecer cada vez mais a minha fé. É importante, meus santos, é importante para a solidificação da nossa fé, e é importante por caridade, para que nós possamos transmitir a nossa fé. E se você, meu santinho, é pai, é mãe, você tem esta obrigação, para que você possa transmitir a fé para os seus filhos. Ah não, quando estiver grandinho, eu vou colocá-lo lá na catequese. Mas a responsabilidade primeira de educar os filhos na fé é sua. E quem garante que você encontrará um bom catequista, uma boa catequista para ensinar o Evangelho, para dar uma boa catequese para o seu filho? Então muitas vezes nós somos relapsos, nós somos irresponsáveis, nós fazemos pouco caso dos dons que Deus nos deu, e não é o caso aqui de São Lucas, que foi tão generoso e dedicado. Então é também um ponto para nós refletirmos na nossa oração de hoje, pedindo a Deus a graça de uma contrição perfeita, pedindo a Deus a graça de corresponder com as graças que Ele nos concede. Se nós formos a fundo, hoje é terça-feira, né? Geralmente aqui na terça-feira nós rezamos a missa votiva da Divina Misericórdia, ou às vezes rezamos também a missa votiva dos Santos Anjos. E São Lucas, ele é talvez o evangelista que mais fale a respeito da misericórdia. É o evangelista da misericórdia. Nós podemos encontrar quando ele fala, por exemplo, quando ele ressalta o amor de Jesus pelos pecadores, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Está lá em Lucas capítulo 19,
versículo 10. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, por pura bondade e misericórdia. Talvez São Lucas isso dizia olhando para si mesmo, ele que era pagão, ele que não conhecia Jesus, e Jesus misericordiosamente veio salvá-lo. E aí, meus santos, quantos perdidos no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, entre os seus amigos, entre os filhos dos seus amigos, e você nem aí e nem chegando, nem se importa em evangelizá-los, em se comprometer em levá-lo para a catequese, em se oferecer para rezar o terço, pelo menos, uma vez na semana, ou de 15 em 15 dias, na casa do seu amigo, da sua amiga, e ali, na oração do terço, você vai rezar o terço, você reza o terço, mas naquele momento você aproveita então a ocasião de falar a respeito de Jesus, da sua fé. É porque nós somos muito preguiçosos. Mas se nós fôssemos mais apostólicos, se nós fôssemos mais missionários, a realidade seria bem diferente, porque nós estamos espalhados em vários lugares. Então eu pergunto, lá no seu condomínio, quantas vezes na sua vida, imagine, você já fez isso? Neste ano, quantas vezes você fez isso? Percebe? É uma falta de caridade, é um desleixo com a salvação do outro. E como é então que eu poderei receber a misericórdia de Deus, se eu também não estou disposto a ser misericordioso com os outros? E a evangelização é misericórdia, tirar alguém do erro é misericórdia, ensinar a verdade é misericórdia. E já que nós estamos hoje falando a respeito do médico, do doutor, do evangelista, que mais falou a respeito da misericórdia, então nós poderíamos hoje, na nossa oração, pedir a Deus a graça de ser misericordiosos. A gente geralmente, quando fala de ser misericordioso, a gente aplica mais no sentido de quê? De perdoar a pessoa, de ter paciência com alguém que não merece, de ajudar, de cuidar de alguém que esteja doente. É verdade, tudo isso é misericórdia, muito bonito, está corretíssimo, mas é também misericórdia ensinar a verdade e tirar alguém do erro, tirar alguém de uma falsa religião, ensinar aos católicos os pontos inegociáveis da nossa fé. Mas para isso nós precisamos conhecer os pontos inegociáveis da nossa fé, aquilo que nos faz católicos e sem os quais nós perdemos a fé. Então precisamos, meus santos, mas continuemos aqui. Então Lucas, ele fala, ele ressalta a misericórdia de Deus, que vem buscar o que estava perdido, que vem buscar e salvar o que estava perdido, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele relata também o perdão à mulher pecadora, Lucas capítulo 7, versículo 36, aquela que está entregue ao pecado, que é uma mulher de má vida e que Deus olha com misericórdia. Então São Lucas, ele só fala, ele repete tanto, insistentemente a respeito da misericórdia de Deus, porque ele experimentou também a misericórdia de Deus na sua vida. Continua, ele fala da refeição que Jesus faz na casa de Zaqueu, daquele publicano, Zaqueu que estava em cima de uma árvore, Zaqueu que era ladrão, e que Jesus Cristo rouba o seu coração. Zaqueu, que roubava o dinheiro dos outros, se encontra com Jesus, que rouba o seu coração. Isto é, aqui eu estou usando uma expressão poética, Jesus que ganha o seu coração.
Jesus que convence o seu coração. Então é também aqui uma ocasião dupla na sua oração pessoal hoje, ou de você pedir que Jesus misericordiosamente, Ele ganhe o seu coração como ganhou o coração de Zaqueu, que aqui, meus santos, imagine um homem entregue ao prazer do dinheiro, de roubar. Pense aqui, não vou citar nomes, pense num político ladrão conhecido por muitos. Agora pense este ladrão se convertendo a nosso Senhor. É um milagre. Pense este ladrão dizendo: eu darei metade de tudo que eu já roubei, darei aos pobres, eu farei caridade. Imagine, quer dizer, o milagre, a conversão de Zaqueu foi uma conversão maravilhosa. Então você olha para você agora, tão apegado aos seus pecados, que você diz assim: mas será que eu posso ser santo? Nossa, se Zaqueu pôde se converter, você também poderá. Mas você precisa suplicar, né, recorrer a nosso Senhor, que é misericordioso, que Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, e o primeiro perdido é você, com esse seu coração superficial. O primeiro perdido é você, com esse seu coração medíocre e velhaco e mesquinho, que dá a Deus apenas um tiquinho de você, que não se dá totalmente e com generosidade. E aí, como você se dá pouco, Deus pode entrar pouco no seu coração e pode transformar pouco a sua vida. E aí, como a misericórdia não é abundante no seu coração, você também, por culpa própria, não consegue ter misericórdia dos pecadores e rezar pela sua conversão e evangelizar, trabalhar pela sua mudança de vida entre os seus amigos, conhecidos, familiares, condôminos e amigos vizinhos de rua. Vivemos no máximo preocupados com o nosso próprio umbigo ou com aqueles que estão mais próximos de nós, e muitas vezes, não poucas vezes, com preocupações meramente imanentes: saúde, tranquilidade, conforto, bom casamento, um bom emprego, e não pensamos no céu para essas pessoas. Continuo. A refeição na casa de Zaqueu, no capítulo 19, no versículo 1, o olhar de Jesus para Pedro, eu já citei aqui, que está em Lucas 23, 42, e o ladrão arrependido, lá em Lucas 22, 61, e a oração pelos que o insultam e crucificam, lá em 23, 34. Isto é, tanto a misericórdia para com o ladrão, como também a misericórdia de nosso Senhor com aqueles que o insultam, com aqueles que lhes são indiferentes, com aqueles que o desprezam, a Ele que por eles morria. Então nosso Senhor misericordiosamente se compadece. Meus irmãos, não há como ter medo de se aproximar de um Deus tão misericordioso assim. O problema é que nós ouvimos isso e achamos isso óbvio. O problema é que nós ouvimos isso e o nosso coração não se enternece. O problema é que nós ouvimos isso e o nosso coração não se enche de alegria e gratidão. Ah, Deus é misericordioso, tá bom. Nós deveríamos chorar de alegria. Nosso coração deveria pulsar de gratidão pela misericórdia de nosso Senhor, porque se Ele foi assim, tão misericordioso com aqueles que o insultavam, Ele será também assim comigo, que o insulto com os meus pecados. Mas eu preciso corresponder à sua graça. Isto é, nosso Senhor, Ele não ficará passando na minha cara os pecados que eu já cometi ou que eu tenho cometido, mas eu preciso me voltar para Ele e suplicar a sua misericórdia. Nosso Senhor não ficará passando na minha cara que eu fui ladrão. Nosso Senhor vai apenas
me recompensar generosamente por um pequeno ato de retorno, que no caso do ladrão arrependido foi reconhecer o próprio pecado e a justiça de nosso Senhor. Mas nós somos preguiçosos até para intelectualmente fazer isso. Porque eu estou dizendo isso, você acompanha pelas redes sociais, vocês estão aqui na missa, e não poucos vão comungar e nem sequer vão pensar em pedir a Deus perdão pelos próprios pecados e em agradecer a Deus pela sua misericórdia na sua vida. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho sido tão insistente nos meus pecados e o Senhor tão misericordiosamente tem me buscado. O Senhor tem me amado com tanta generosidade e eu tenho correspondido com tanta mediocridade. Misericórdia, Senhor. Dá-me um coração que te ame de volta. Dá-me um coração, Senhor, que louve a tua misericórdia e que seja misericordioso também com os meus irmãos. Só assim a tua misericórdia será salvífica para mim. Senão, não obstante toda a misericórdia de Deus, eu me perderei por toda a eternidade, porque eu fui superficial, eu fui indiferente a todas as graças que Deus misericordiosamente tem me concedido. Então São Lucas, ele é, sem sombra de dúvidas, esse evangelista da misericórdia. Ele é este evangelista que foi à procura da verdade, que não teve preguiça, que se dedicou, que foi à procura de conhecer até mesmo aqueles, repito, os protagonistas dos milagres de nosso Senhor, que foi à procura da Virgem Maria. Diz o Papa João Paulo I, ele escreve palavras do Papa João Paulo I, abre aspas: és o único, é como se ele estivesse conversando com São Lucas, és o único que nos oferece um relato do nascimento e infância de Cristo. O único. Vocês não vão encontrar isso em Mateus, nem em Marcos, nem em João. És o único que ofereces um relato do nascimento e infância de Cristo, cuja leitura escutamos sempre com renovada emoção no Natal. Há, sobretudo, uma frase que me chama a atenção. Qual é a frase que chamava a atenção do Papa João Paulo I? Abre aspas para a afirmação de Lucas: e o enfaixaram e o reclinaram numa manjedoura. É por isso que nós temos os presépios. Se Lucas não tivesse ido atrás, nós não saberíamos que Jesus Cristo tinha sido deitado num presépio, deitado num coxo, deitado numa manjedoura. E é por isso que hoje, em cada Natal, nós nos alegramos contemplando os presépios, Jesus Cristo deitado numa manjedoura. Por quê? Porque Lucas, ele correspondeu com a graça de Deus na sua vida e foi procurar as testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, e ele se encontrou com toda a Santa Mãe de Deus, que relatou isso a ele e tantas outras coisas. Meus irmãos, peçamos a Deus. Cada um aqui sabe os dons que tem. Eu sei que você vai dizer: ah, padre, mas eu tenho esses compromissos, eu tenho essas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades, mas se nós não nos esforçarmos por fazermos um pouco a mais, ficaremos sempre presos nas coisas imediatas do nosso dia a dia, e nós não progrediremos no conhecimento da verdade, no conhecimento de nosso Senhor e no aprofundamento da nossa apostolicidade. Nós precisamos ser apostólicos. Tudo isso que São Lucas fez, que ele escreve ao seu amado Teófilo, foi movido por caridade, para que pelo menos um outro, porque é uma grande discussão se esse Teófilo era uma pessoa ou se é todo amigo de Deus. O nome Teófilo
Theos, Philos, amigo de Deus. Então, pode significar uma pessoa ou pode significar a todo amigo de Deus. Então, ele escreveu um evangelho ou para uma pessoa ou para todo aquele que quisesse ser amigo de Deus. Foi caridade, foi misericórdia. Então, peçamos a Deus que haja, que arda nos nossos corações misericórdia, caridade, para que nós nos empenhemos e façamos algo mais para que outras pessoas também conheçam Jesus Cristo, o amem e o adorem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.